Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Dúvida de hoje na tela, a dúvida é a seguinte: estou passando por um problema de saúde já há alguns anos. O último médico que consultei me indicou fazer acupuntura para tentar reverter o meu quadro, já que os remédios não têm sido muito eficientes. Mas conversando com uma irmã da igreja, ela me disse que isso é pecado, pois tem a ver com budismo e com religiões orientais e práticas que contrariam a Bíblia. Fazer acupuntura é pecado para o cristão? Muito obrigado, querida irmã. Vamos entender essa questão, por isso convido vocês, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. Vamos lá? Então, vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Queridos, seria a acupuntura um tipo de ferida sobre a pele ou um tipo de marca feita também em adoração a deuses orientais e a antepassados mortos? Muita gente pensa que sim, e inclusive utiliza esse texto de Levítico para dizer o seguinte: acupuntura é pecado, é ferida feita na pele, é marca feita em adoração ou em homenagem a mortos. Muitos têm usado então textos bíblicos como esse para dizer que sim, a acupuntura é pecado. Mas tem mais. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 diz o seguinte: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Aqui está falando a respeito do que o povo fez para com o Senhor Deus. Se envolveram com deuses estranhos, provocando e irritando ao Senhor. Fazer acupuntura seria irritar ao Senhor, porque nessa prática as pessoas estariam se envolvendo com deuses dos orientais, com práticas orientais de homenagem a mortos e coisas desse tipo. Será que a acupuntura entra nesse tipo de texto? Algumas pessoas têm entendido que sim. Por isso, com o avanço dessas práticas, por exemplo, da medicina oriental, de acupuntura, é necessário que a gente faça uma análise bíblica sobre esse assunto para que você saiba se, por exemplo, o médico te indicar esse tipo de tratamento, será que você como crente, eu como crente, posso fazer isso com tranquilidade ou eu devo rejeitar? Fique até o final, nós vamos fazer aqui algumas explicações. No final, vou dar algum embasamento bíblico para você fazer a sua decisão. Vamos começar entendendo de onde veio a acupuntura. Mas antes, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, faça sua inscrição. Tem vídeo novo de segunda a sexta, às 15 horas. E eu sempre deixo aqui para as pessoas que querem ir mais profundo ainda do que os nossos vídeos aqui, no link, no primeiro comentário fixado, tem o link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa em videoaulas. Sim, de Gênesis a Apocalipse você vai aprender a Bíblia inteirinha. Se você pesquisar a história da acupuntura, realmente ela nasceu lá para os lados do Oriente, mais precisamente lá na China. Estima-se, inclusive, que ela tenha surgido há mais de 2000 anos atrás, apesar de não se saber exatamente a data em que ela surgiu. E logo, essa prática se espalhou ali por toda a Ásia e, evidentemente, a partir de toda a Ásia, ela é então espalhada para todo o mundo, chegando inclusive aqui no nosso país. Mas lá na Ásia, ela é largamente utilizada pela medicina tradicional chinesa e, obviamente, ali de outros países da Ásia, como por exemplo o Japão também, como um método de tratamento complementar, ou seja, ela ajuda o tratamento de medicina mais convencional na cura e tratamento e diminuição de sintomas de vários tipos de doenças. Esse tipo de tratamento, a acupuntura, chegou aqui no Brasil, estima-se ali por volta do século XX, trazido pelos imigrantes japoneses, já que o nosso país ele recebeu muita gente ali da Ásia nesse período. E ele logo começou também a ser adotado como um tratamento complementar
aqui no Brasil. Ou seja, ele não é um tratamento tradicional da medicina tradicional, mas ele é receitado por alguns médicos como algo para complementar e ajudar no tratamento de algumas doenças. No começo, ele era visto com muita desconfiança e não era muito aceito. Porém, os resultados começaram a ser evidentes em muitos tratamentos, o que fez os conselhos de saúde, o Conselho de Medicina, avaliar os resultados desse tratamento. E aí o que aconteceu? Lá em 1995, o nosso Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como uma especialidade médica. Dito isso, quero fazer agora algumas considerações muito importantes para que o cristão possa entender se ele deve ou não participar disso. A gente já viu um pouquinho da origem, agora a gente precisa entender de aspectos religiosos. Muita gente tem dúvida do seguinte: a acupuntura, ela tem algo a ver com religião e adoração a antepassados mortos, a deuses? Olha só. Apesar da acupuntura ter sim alguns elementos ligados a religiões orientais, esses elementos eles não são usados, preste bem atenção, não são usados nas práticas de acupuntura como tratamento médico, com o objetivo de prestação de culto religioso. Ou seja, quando você vê aí um consultório com um médico ou alguém especializado na prática da acupuntura, ali não será realizado um culto religioso. Basicamente, hoje, a acupuntura não é utilizada dessa forma. Os elementos que são utilizados ali pelo doutor, por aquele que vai aplicar, são apenas os necessários ao tratamento. Isso significa que quando você vai realizar alguma acupuntura, então, em algum lugar, você não está indo, preste bem atenção, participar de um culto a alguma divindade das religiões orientais. Inclusive, para que essa prática de acupuntura fosse então aí estabelecida pelo Conselho de Medicina, para que ela fosse então reconhecida de forma a fazer parte de vários tratamentos, ela não pode ter elementos cultuais ali envolvidos nos tratamentos, mas ela deve realizar ou deve ser utilizada para um tratamento médico, como qualquer outro tratamento, e que tem reconhecimento científico de resultados na ajuda da recuperação e na recuperação, melhor dizendo, de várias doenças. Ok, presbítero, mas e se o profissional que vai aplicar a acupuntura, se ele faz ali algum culto que eu não sei a outros deuses? Veja, se o profissional que realiza a acupuntura faz algum culto pessoal, ali no âmbito particular da sua vida, usando os elementos de religiões orientais que ele possa gostar, isso não cabe ao paciente ficar especulando. Sabe por quê? Cada pessoa é livre para exercer a sua religião, obviamente, de forma pessoal, na sua particularidade. Mas e se a pessoa que for fazer essa acupuntura em mim for adepta de práticas pagãs e eu ficar sabendo? Ou seja, ela tem ali uma vela acendida para o Buda e de repente eu fico sabendo disso. Qual deve ser a minha atitude como cristão, como servo de Deus? Eu sempre gosto de pensar no âmbito mais abrangente. Eu e você, preste bem atenção, você analisa a religião, nós analisamos a religião de todo mundo que presta serviço? Pense comigo o seguinte, chega um entregador para entregar um produto que você comprou da internet. Você vai lá e olha dentro do carro dele para ver se tem ali algum santinho, alguma coisa ali, um incenso. Não, obviamente, a gente não analisa. O fato é que a religião de alguém que nos presta algum serviço não é um fator impeditivo para o cristão realizar aquele serviço. Inclusive, eu vou te falar daqui a pouquinho alguns aspectos bíblicos importantes sobre essa questão. Ali está simplesmente um profissional me prestando um serviço. Falando de acupuntura, é ali alguém especializado, treinado para realizar uma acupuntura em mim. E diga-se de passagem, existem excelentes profissionais prestando serviços nas mais diversas áreas, das mais diversas religiões. Isso aqui chama-se graça comum. Deus derrama sua graça até sobre pessoas que não o adoram. E elas podem sim nos trazer bênção, porque elas estão a serviço de Deus nesse sentido. Naquele momento, a relação
é de prestação de um serviço específico. Não é uma relação religiosa e nem cultual. Não está se fazendo ali um culto sem ou contra a sua vontade. Nesse caso, as opções religiosas de terceiros não têm qualquer poder de impedir um cristão de realizar um tratamento. Agora, Paulo falou um pouquinho a respeito disso. Olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo tratou a questão ali para os coríntios, de comer carnes que podiam ter sido sacrificadas em adoração a ídolos, ele orientou o seguinte. Olha que interessante. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar. Ou seja, sem ficar especulando por motivo de consciência. Ou seja, ali nos mercados de Corinto, onde se vendiam as carnes, era muito possível que várias daquelas carnes fossem sacrificadas a ídolos. Mas o apóstolo, ele analisa aqui o seguinte: tudo é de Deus. O ídolo não tem um poder acima de Deus. Então, não precisa ficar investigando. Vai lá, pega a sua carne e vai embora, consagra a Deus e ponto final. O ídolo nada é, conclui o apóstolo. Mas e caso você tenha informação de antemão? Aí você tem, claro, a liberdade de não querer se tratar com uma pessoa que não comunga com os seus valores. Por exemplo, vamos imaginar que você marca aí uma consulta de acupuntura e você fica sabendo ali que dentro daquele consultório, aquele médico, enquanto faz a acupuntura, ele faz ali também uma adoração a algum deus, ele consagra aquela consulta a algum deus oriental e você fica sabendo disso. Isso então passa a ser uma decisão sua, pessoal. Aquilo não vai te afetar em nada. Mas Paulo volta a orientar sobre isso e aí ele te dá uma abertura para você decidir não fazer aquilo. Observe em 1 Coríntios 10, 28 o seguinte: se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, ou seja, você então sabe. Então ele diz o quê? Não coma. Por causa daquele que advertiu, ou seja, por causa daquele que te falou e por causa da consciência. Não a sua consciência, mas a consciência da pessoa. Qual que é a ideia aqui nesse ponto que o apóstolo Paulo toca? Aqui ele está falando do testemunho, ou seja, se alguém está te falando que a carne é sacrificada a ídolo, se você comer, você poderá dar um mau testemunho e aquela pessoa que pode ser fraca na fé pode se desviar vendo você fazer algo e aí ela pode então, de certa forma, não saber conviver com aquela questão. Nesse caso, comer essa carne sabendo que é sacrificada a ídolos poderia então gerar uma dificuldade para quem é fraco na fé. Então, se esse é um caso semelhante ali a respeito daquele médico, ou seja, aquele médico você passa a saber, de alguma forma que ele faz esse tipo de coisa, aí você pode escolher não ir para abençoar outra pessoa. Mas essa é uma decisão particular sua. Se você decidir ir também, ou no exemplo que o apóstolo deu, se você decidir comer a carne, vai fazer mal nenhum para você. Assim, creio ser totalmente ilícito um cristão utilizar mais essa opção de tratamento médico que nos foi dada pela sabedoria e graça de Deus, através desse trabalho milenar prestado ali pela cultura oriental. Não existe qualquer verso da Bíblia que possa te impedir a praticar a acupuntura como um tratamento de saúde. Isso é bom a gente ter em mente, ok? Eu estou falando sempre nessa ótica. Obviamente, se você souber de algo que está indo além do tratamento de saúde, aí você tem a liberdade de parar de ir naquele local e escolher outra para que possa então ter ali o seu testemunho validado perante outras pessoas. Nesse caso, é uma decisão sua pessoal. Agora me diz aí nos comentários, você já fez acupuntura? Se precisar fazer, você vai ou você preferiria não fazer? Vou deixar aqui agora um link nos comentários do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vem comigo, vamos ir além, mais profundo nos estudos. Aceite esse desafio, faça pelo menos por um mês para você testar os seus conhecimentos. E agora, mais um vídeo para a gente fechar e para você ampliar ainda mais o seu conhecimento. O apóstolo João fala, não ore pelas pessoas que cometeram pecado para a morte. Que pecado é esse? Nós vamos analisar aqui nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.